Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E desta feita nós vamos lá para o Rio Grande do Sul e vamos analisar a Panvel, que era a antiga Dimed e agora passou a ser o Grupo Panvel S.A., mudou o nome agora recentemente para o Grupo Panvel, e vamos falar da Panvel, até porque a Panvel foi uma indicação aqui dos nossos inscritos, e no caso dela, do Vicente Ferraz Pacheco Neto. Oi, Vicente, que bom ter você conosco. Seja sempre bem-vindo, um prazer poder lhe atender, Vicente. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrafim, e manda a sua sugestão e aproveita também, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falando até em conhecimentos, não esqueça, dia 7 de novembro, vamos realizar o nosso curso de análise de balanço para investimentos de forma online aqui pela plataforma Google Meet, onde vamos participar aqui das 19 até as 22 horas, 3 horinhas de curso, onde vamos abordar tudo que envolve o processo de análise das demonstrações de uma forma simples, didática, bem fácil, para que você possa entender a hora que bater o olho no balanço de uma empresa, você poder identificar se essa empresa está vindo bem ou não, como que está a situação dessa empresa. E para participar, basta entrar aqui, ó, nesse WhatsApp, me manda mensagem que eu lhe passo todas as informações para que você possa participar do curso. E o custo apenas R$ 25. As vagas são limitadas e já estão encerrando aí as vagas, então não fique fora dessa, espero vocês, né? Só me manda o WhatsApp lá que a gente manda as informações para vocês. Mas, no caso da Panvel, tem uma história muito fantástica, né? Porque quando se fala de concorrentes, né? Tem uma conotação assim de que concorrente tem que aniquilar o outro concorrente, e na verdade quando dois concorrentes acabam se unindo formam uma estrutura bem maior e bem mais competitiva, que é o que aconteceu no caso da Panvel. Então deixa eu contar um pouquinho dessa história para vocês, que ela começa lá na década de 60, lá no Rio Grande do Sul, quando nós tínhamos duas pequenas redes de farmácias locais, né? Farmácias locais, que era a farmácia Panitz e também a farmácia Velgos. A farmácia Panitz era comandada pelo Sérgio Pisato e a farmácia Velgos era comandada pelo Wolfgang Weber. E aí, o que acontecia? A dificuldade que tem duas pequenas redes de comprar medicamentos é grande, né? Quem trabalha no ramo sabe disso, que você, para comprar dos grandes laboratórios, é difícil. Então, o que essas duas farmácias fizeram? Elas criaram uma central de compras no ano de 1967, e essa central de compras virou a ser, se tornou na sequência a Dimed. O que essa central de compras fazia? Comprava para a farmácia Panitz e para a farmácia Velgos. E daí, na sequência, quando eles viram que tinha potencialidade para atender outras pequenas redes de farmácias, então eles começaram a comprar também para outras redes de farmácia. Então acabou virando uma distribuidora de medicamentos, que é a Dimed. E as duas redes de farmácia, elas tinham também os seus laboratórios, que no caso da Panitz era a Lifar e no caso da Velgos era o laboratório Sanitas. E aí, na sequência, no ano de 1973, eles resolveram unir. Então, uniram as lojas, mas ainda mantiveram os nomes originais, Panitz e Velgos, né? Então, agora passou a ser uma administração só que trabalhando com as duas marcas. Já no ano de 1976, aí resolveram eliminar as duas marcas Panitz e Velgos e juntaram e criaram a Panvel. E a partir daí, então, passa a ser uma empresa só. Na sequência também passaram a unir os laboratórios, que daí passou a ser apenas o Lifar, né? Então agora o que é a Panvel? Então nós temos a rede de farmácias Panvel, a Dimed, que é a distribuidora de medicamentos, e também temos o laboratório Lifar. E com isso, daí eles foram ampliando a sua participação, saindo do Rio Grande do Sul e vindo para outros estados. Naturalmente que para fazer isso precisava de dinheiro, e no ano de 1977 eles já abriram capital, já se transformaram numa sociedade anônima de capital aberto lá em 1977, e daí com esse dinheiro foi expandindo a sua participação além do Rio Grande do Sul, foi para Santa Catarina, foi para o Paraná e foi se espalhando para outros estados também. Hoje, a Panvel, o Grupo Panvel, conta com 2 centros de distribuição, mais de 450 lojas espalhadas aí pelo Brasil. Também tem dentro do seu quadro de funcionários praticamente
4 mil colaboradores e vem aí a rede agora ampliando. Lembrando mais uma vez que antes você procurava lá, estava como DMED, Distribuidora de Medicamentos S.A. E a partir de agora ela passa a ser chamada de Grupo Panvel, né? Mas para que possamos conhecer como é que está a situação da Panvel, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também do primeiro semestre de 2022. E através dos números, vamos conhecer como que está a situação da Panvel. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis do Grupo Panvel e trouxe para vocês aqui os exercícios de 2019, 2020, 2021 e também agora o primeiro semestre de 2022 e vamos entender através dos números o que é o Grupo Panvel, que lá no ano de 2019 tinha dentro do seu ativo total 1 bilhão 460 milhões de reais, é o tamanho da empresa, 1 bilhão 460. E aí grande parte está aqui, ó, no imobilizado. E se imobilizado aqui são todas as lojas, toda a estrutura, os barracões, móveis, utensílios, computadores, enfim, todas as instalações da empresa aparecem dentro desse imobilizado. E aqui nessa parte de cima, o ativo circulante é o capital de giro, é quanto que tem de recursos girando dentro da atividade, que no ano de 2019 totalizava 851 milhões de reais com 58,3% de representatividade. Desse 851 milhões de reais, 71 milhões era dinheiro que estava em caixa, banco, aplicação, 343 milhões em contas a receber e os estoques da Panvel totalizavam 429 milhões de reais lá em 2019. Já no ano de 2020, a empresa aumenta o seu tamanho, ela vai para 2 bilhões 194 milhões e olha que 2020 ainda foi o ano da pandemia, mesmo com o ano da pandemia, a empresa amplia aqui a sua participação, aqui o tamanho da sua atividade aqui, tanto que o imobilizado ele sai de 551 para 723 milhões. O capital de giro pula para 1 bilhão 376 milhões com 62,7% de representatividade, aumenta o volume de dinheiro em caixa, 435 milhões, também um pequeno aumento aqui no contas a receber, indo para 351 milhões, e os estoques também aumentam para 574 milhões. Já no ano de 2021, a empresa continua ampliando, ela vai para 2 bilhões 381 milhões. E repare que continua aqui a ampliação em termos de estrutura de funcionamento, com a abertura de mais lojas, fechando em 874 milhões, e o capital de giro praticamente estável, aqui fecha com 1 bilhão 395 milhões de reais. Né? Apesar de um pequeno crescimento, ocorre aqui uma queda na representatividade do capital de giro em relação ao ativo total. O volume de dinheiro em caixa cai para 209 milhões, o contas a receber continua aqui aumentando, vai para praticamente 400 milhões de reais, e os estoques, olha aqui, já vai agora para 739 milhões de reais. Em junho de 2022, a empresa fecha agora com 2 bilhões 504. Continua o aumento aqui na sua estrutura de funcionamento, 968 milhões. E o capital de giro fecha com 1 bilhão 411. Diminui um pouco mais o volume de dinheiro em caixa, fecha com 126 milhões em recursos, caixa, banco, aplicação. Aumenta o quanto a receber para 420 milhões e também os estoques aumentam para 809 milhões de reais. Então dá para se perceber que a empresa ela vem ampliando o seu tamanho, vem ampliando o seu estoque, ela vem aqui num processo de crescimento. Claro que o crescimento, ele depende de dinheiro, de recursos, né? E esses recursos aqui, da onde que eles vêm? Daí eles vêm de capital próprio ou de capital de terceiros. O capital de terceiros é esse total do endividamento, 936 milhões de reais, era a dívida lá em 2019. A dívida pesava 64,1% no patrimônio da empresa. Já no ano de 2020, aí o endividamento ele fecha com 1 bilhão 183 milhões e apesar do crescimento aqui do endividamento, ela tem aqui 53,9% o peso, então reduz o peso, até porque devido a esse aumento do patrimônio líquido que foi para 1 bilhão e 10. Já no ano de 2021, a dívida vai para 1 bilhão 334 milhões, 56,1%, e agora em 2022 fecha com uma dívida de 1 bilhão 425 milhões. Claro que quando olhamos o valor dessa magnitude, 1 bilhão 425 milhões, realmente uma dívida assustadora, porém, ao se comparar com o que a empresa tem, a dívida representa apenas 56,9%. Então, por aqui você vê o comportamento da dívida, que sai com 64, 53, 56, 56 praticamente estável aqui entre 2021 e 2022. Olhando agora os resultados produzidos pela Panvel, lá em 2019 faturou 2 bilhões 724 milhões, em 2020
no ano da pandemia, faturou 2 bilhões 819 milhões. Em 2021, o faturamento cresce agora para 3 bilhões 225. Em 6 meses agora do ano de 2022, já acumula um faturamento de 1 bilhão 887 milhões, com uma projeção aqui de faturamento em torno de 3 bilhões e 800 milhões para 2022. Então, todo aquele crescimento que a gente viu há pouco, ele também vai se traduzindo aqui em crescimento de faturamento. Mas, mais importante do que crescer faturamento, é essa linha de baixo, que é o lucro, né? Em 2019, teve um lucro de 76 milhões, em 2020, 56 milhões, e até é engraçado analisar esse número aqui, porque imagina-se, né, que lá no ano de 2020, em plena pandemia, as farmácias ganharam muito dinheiro, aumentaram as vendas, e não foi basicamente o que aconteceu com a Panvel. Assim como também o lucro não foi o que aconteceu com a Panvel. Não houve esse aumento de lucro em função da pandemia. Em 2021, o lucro ele volta aqui para a faixa de 79 milhões e agora em 2022 fecha com 43 milhões, praticamente 44 milhões, projetando um lucro de 88 milhões ao longo de 2022. Também chama atenção aqui, eu quero destacar para vocês, o custo dos medicamentos, né? Então, aquilo que na farmácia é vendido por R$100, custa R$70,30 para eles poderem revender. No ano de 2020 70,8. Em 2021, 69,3 e agora 68,7. Então, aqui aparece quanto custa aquilo que é vendido dentro da farmácia. E nessas despesas operacionais, o que vai ter aqui? Aluguel de lojas, quando as lojas forem locadas, salários de funcionários, luz, água, enfim, toda a despesa da operação da empresa. 25,3, 25,9, 27,5, 27,8. Então, esse lucro aqui, ele só não cresce, olha só que a empresa vem reduzindo o custo da mercadoria vendida, porém, o problema da empresa tem sido o quê? O aumento aqui da despesa operacional que impediu a empresa de ter um lucro ainda maior. Mas vamos analisar agora nesse quadro aqui como que está a situação financeira da Panvel. Começando pela liquidez geral, capacidade de pagamento de curto, médio e longo prazo, que sai com 0,93 lá em 2019, aumenta para 1,20 em 2020, 1,08 em 2021 e agora 1,03 em 2022. Para cada R$1 de dívida que vai vencer no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$1,03. Paga, mantendo ali um equilíbrio, não é uma folga financeira, mas também não está faltando dinheiro para a Panvel. Já na liquidez corrente é só o dia a dia, no curto prazo. O índice sai com 1,70, sobe para 2,03, volta para 1,70 e agora fecha com 1,85. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$1,85. Paga e sobra. Então, no curto prazo, a empresa vem trabalhando com folga financeira. Já para o longo prazo, a folga financeira ela desaparece, porém, sem falta de recursos. Então, é uma empresa que não tem problemas financeiros. No endividamento, nesse outro quadro, trago para vocês que o comportamento e o tamanho da dívida da Panvel. 64,1% em 2019, 53,9% em 2020, 56,1% em 2021 e 56,9% em 2022. De tudo que a Panvel tem, ela deve 56,9%. Nesse outro quadro, temos aqui também os indicadores relacionados à rentabilidade da empresa. Começando pela margem líquida. O que é margem líquida? É o que sobra. Então, imagine que a Panvel, ao vender o medicamento, ela vai pagar o custo desse medicamento, vai pagar todas as despesas da sua operação, resultados financeiros, impostos, e sobra quanto? 2,8%, né? Então, é quanto sobra líquido para a Panvel de tudo aquilo que ela vende. No ano de 2020, ele cai aqui para 2%, e agora em 2021, 2,4%, 2,5%, e em 2022, 2,3%. Então, de tudo que a Panvel vende, ela ganha líquido e limpo 2,3%. Rentabilidade do ativo é o ganho que ela tem em relação ao investimento feito dentro da empresa. 5,3% em 2019, 2,6% em 2020 e 3,3% agora em 2021. Em relação a todo investimento feito, a empresa ganha 3,3%. Já na rentabilidade do PL, temos aqui o ganho do acionista. Quem tinha as ações da Panvel,
No ano de 2019, ganhou 14,6% através dos lucros gerados pela empresa. Em 2020, 5,6% e agora em 2021, 7,6%. Ao investir em ações da Panvel, os acionistas, através dos lucros gerados, tiveram um ganho de 7,6%. Nesse outro quadro aqui trago também os demais indicadores relacionados às ações da empresa. Quanto que vale uma ação da Panvel? R$ 7,18. Com base no seu patrimônio, R$ 7,18. Porém, se você for comprar uma ação da Panvel hoje, você vai pagar R$ 11,76. Então vejam que o valor de mercado está superior ao valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,64. Isso quer dizer o quê? Que as ações estão com ágio de 64%. Lucro por ação, com base nos últimos 12 meses, a empresa vem gerando um lucro de 55 centavos por ação, o que dá uma rentabilidade de 4,68%. Então, essa rentabilidade é medida sobre o valor de mercado da empresa. Naturalmente que parte do lucro ele é distribuído. E agora, em 2022, a Panvel já distribuiu a título de dividendos 17 centavos. E a relação PIL, preço/lucro, que vai indicar quanto tempo o acionista vai levar para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. 21 anos, né? Esse PIL, quanto mais alto, mais cara é a ação. Quanto mais baixo, mais barato é a ação. E no caso da Panvel, 21 anos para ter o retorno. Free float, quantas ações, qual é o percentual das ações que estão circulando no mercado livremente. Então, a Panvel, ela vem trabalhando aqui com um free float aí de 47,73%. Ela tem um capital bastante diluído entre a família, né, vindo lá dentro das famílias lá, fundadoras da Panvel. Então, ela tem um capital bastante diluído entre os familiares. Mas ações que estão livres no mercado aí, 47,73%. Nesse quadro aqui também trago para vocês o comportamento do valor das ações da Panvel nos últimos 5 anos. Olha lá que no comecinho do gráfico, lá em 2017, as ações eram comercializadas a R$ 16,50. E aí elas vieram ali numa leve queda durante 2017 até 2018, quando chegaram a cair até para R$ 9,70 em 2018. A partir de então, entra o ano de 2019, aí as ações elas começam toda uma sequência de altas ali, claro, com algumas oscilações ali, e ela chega até R$ 27,00, R$ 28,00 em março de 2020. Aí quando dá a pandemia, você vai ver que ela também sofre um impacto inicial, mas ela já se recupera, e aí em plena pandemia ela atinge o seu valor maior com R$ 31,40 em julho de 2020. Porém, não se sustenta. E a partir de então, as ações elas vêm ali num processo de queda constante, né, com algumas oscilações para cima ou para baixo. E agora, principalmente em 2022, vem experimentando ali um período de estabilidade, girando as ações ali na faixa de 11,70, 11,80, que é o valor das ações da DIMED, nesse último dia 14 de setembro, 14 de outubro, quando nós coletamos as informações para a gravação do vídeo. Então, por esse gráfico, você percebe quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que as ações tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Panvel SA. Tá, então, mais uma empresa analisada lá do Rio Grande do Sul. Pessoal lá do Rio Grande do Sul, aqui eu mando aqui meu grande abraço, agradeço imensamente a participação de vocês junto conosco aqui. Um prazer ter vocês junto com a gente aqui no canal Silas Degraf. E tá aí então analisada agora a Panvel dentro do ramo de farmácias, dentro do ramo de medicamentos, até para você conhecer um pouquinho como que é a empresa, da onde que ela vem, para onde que ela vai, o que que tem por trás dessa empresa e naturalmente saber como que ela está financeiramente, em termos de endividamento, em termos de lucratividade ou de rentabilidade. E aí, na sequência, você vai avaliar, porque ela é uma das opções que nós temos aí dentro da Bolsa, então você vai avaliar se vale a pena ou se não vale a pena investir na empresa. Porque para investir na empresa não é simplesmente porque a gente
gosta dela ou alguma coisa, intuição e tal. É claro que a intuição ela conta também, mas ela tem que ser fundamentada em informações. E aí, naturalmente, que a gente passa aqui para vocês todas as informações para você poder melhorar o seu processo de decisão e verificar se vale ou se não vale a pena investir nessas empresas, né? E aí, consequentemente, aos pouquinhos, se ir construindo seu patrimônio, né? E lá na frente, poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que a gente deseja aqui para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.